Hoje eu te convido a viajar comigo para Istambul, essa cidade que é a capital da Turquia e que ela tem metade da cidade fica na Europa e a outra metade fica na Ásia. Eu vou conversar com a Ana, que mora lá, para a gente entender como que funciona essa questão dessa cidade ser dividida e como que é isso tudo na prática. A Ana já entrou, eu vou convidar ela. Oi, Ana. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Eu que agradeço você ter aceito. Eu adoro conversar sobre cidades, sobre destinos. E aí agora, nesse momento que ninguém pode viajar, né? Falei, vou conversar com as mulheres que estão aí espalhadas pelo mundo para a gente conhecer um pouquinho de destinos que a gente às vezes sonha em ir e está tão distante. E aí vamos conversar com quem mora lá para a gente entender um pouquinho da dinâmica da cidade. Porque é tão diferente a gente ser turista e a gente ser morador, né? Sim, é muito diferente. Tem uma outra dinâmica a cidade, né? Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? É que tá com um pouquinho de eco, mas eu tô te ouvindo. Por isso que eu Será que perguntei. se eu tirar o fone melhora? Não, pra mim tá tudo bem. Só perguntei se dava pra me ouvir também. Tá. Será que o pessoal tá conseguindo escutar? Gente, todo mundo tá escutando legal? Vamos ver se a galera tá escutando bem. Eu tô te escutando bem. Ah, não, então tudo bem. Então a gente pode começar. Ah, Acho que então tá bom. aos poucos e agora a Ah, live. agora eu escutei um zoom, zoom. Eu acho que é melhor eu tirar o fone e aí a gente vê como é que fica o áudio. Tá melhor agora? Não, pra mim tá bom. Tá sem o eco agora, né? Sim, tá. Acho que tá melhor, acho que tá melhor. Ah, então beleza. Então, te apresenta pra gente, fala como que você foi parar aí na Istambul, mulher. Bom, meu nome é Ana, como você já falou, né? Eu Aham. moro aqui na Turquia faz 2 anos e meio. Então, no final desse ano, agora em dezembro desse ano, vai fazer 3 anos. Eu vim a primeira vez para a Turquia, especificamente para Istambul, em 2014. E aí, assim, eu me apaixonei pela cidade. Foi realmente uma coisa bem interessante, assim, que aconteceu. Eu falo para todo mundo que é uma coisa diferente, assim, que eu nunca senti antes. Eu gostei muito daqui. E eu tinha, assim, na minha cabeça um sonho de morar aqui. E aí, quando foi em 2017, eu tava com planos de mudar, né, para um outro país. Eu queria sair do Brasil um pouco. E aí a Turquia era um dos países que estavam na minha lista. Na verdade, dos países, assim, das cidades que eu tinha vontade de morar, aqui foi o lugar que eu vi mais oportunidades, assim, oportunidade de negócio, né? E Tá. para ser diferente. Então, assim, eu decidi me aventurar. Foi uma aventura que deu muito certo. E eu falo que eu não me vejo em outro lugar que não seja a Turquia aí nos próximos anos, porque eu amo morar aqui. Assim, é difícil falar a Turquia, mas eu gosto muito de morar em Istambul, né? Eu nunca Você morei em sempre morou em Istambul, desde que você foi pra Turquia? Desde que eu tô aqui, eu moro em Istambul. Eu nunca Tá. morei em cidade, assim, eu já viajei bastante aqui no país, mas eu nunca morei em outra cidade. Então assim, eu digo que eu gosto muito de morar aqui em Istambul, acho que eu me encontrei aqui. Perguntaram aqui, acho que foi a Camila. A Camila perguntou se pode fazer perguntas. Pode sim, que aí a gente vai conversando e vai respondendo e vai trocando experiências e vai fluindo. E uma coisa que eu vi que você postou ontem, que foi a comemoração de Ai, alguns anos do. Não lembro agora quantos anos são, mas do Império em 60. Otomano. Eu até coloquei entre aspas, porque para algumas pessoas é uma comemoração, é uma vitória, para Uhum. outras é uma desgraça, e para algumas pessoas no mundo, por exemplo, os gregos, é uma coisa ruim.
Então, por isso que eu coloquei ali entre aspas. Mas aqui na Turquia, como eu falei, não são todas as pessoas que são felizes com essa questão aí de que o Istambul era Constantinopla, né? Desculpa, é que tem um cachorro, eu acho que o Ah, pessoal se aí ele quiser participar da live, não tem ele problema. tá Ontem eu fiz uma live que também tudo. teve a participação de um cachorrinho. E ele tá sempre participando de tudo e ele tá sempre aqui dando problema. Mas então, o governo atual é super a favor dessa questão aí de que o Império Otomano dominou aqui Istambul, né? Quando era Constantinopla ainda, mas por conta da religião, né? Então, por isso que eu Para quem não sabe a história, assim, eu vou tentar resumir o máximo possível e qualquer coisa, se eu falar alguma besteira, você fala, não foi assim, tá bom? Você me interrompe. Na verdade, tudo começou com Roma, o Império Romano estava dominando o mundo, e aí tinha uma pessoa lá chamada Constantino, que falou, vamos ampliar isso aí, vamos dominar o mundo, o Império Romano vai dominar o mundo. E aí surgiu uma cidade no Oriente, muito bem localizada, porque, para quem não sabe, Istambul está ali onde está o Mar Vermelho, o Mar Morto, a Europa aqui, a Ásia aqui, então ela é muito estratégica geograficamente. E aí ele fundou essa cidade, que era chamada de Nova Roma ou Constantinopla. E nessa época, o cristianismo já dominava o Império Romano. Só que surgiu um jovem chamado Maomé que falou negativo. Nós turcos, que somos aquela parte da Turquia que não era Constantinopla, somos de religião muçulmana, vamos dominar Constantinopla, porque senão Constantinopla vai dominar a gente. E foi assim que o Império Otomano, que seria o Império Islâmico, dominou Constantinopla, que hoje é o que a gente conhece como Istambul. Tô certa ou tô errada? Você passou na aula de geografia, de história, de tudo aí. É bem isso mesmo. Então, isso aconteceu há 567 anos atrás. E aí, como eu falei, assim, para muita gente isso não é uma coisa legal, mais por conta aí da religião. Mas, por conta disso, a Turquia é um país independente também. Eu acho que isso é bom, né? O governo, ele é super a favor aí do... Como é que se diz? Ele é pró-otomano, né? Tá. Então, por isso que houve essa comemoração. Eu falei, nossa, eu consegui ver os fogos, porque eu moro numa região, assim, centralizada, que dá pra meio que ver tudo daqui, sabe? Das principais partes da cidade. E eu falei assim, nossa, eu tô vendo mais fogos hoje do que no Ano Novo. Eu fiquei meio impressionada. Eu também não tinha essa visão, assim, era até uma curiosidade que eu tinha, qual é o sentimento do turco em relação a isso, né? Mas eu acho que você meio que já respondeu, que tá muito ligado à religião, né? Eu acho que é mais ligado à religião, sim. Ó, perguntaram aqui, a Camila perguntou qual é um dos melhores empregos em Istambul e se se a Turquia é um país seguro. Bom, a Turquia é um país seguro, em geral, né? Claro que em qualquer lugar do mundo existem problemas, mas eu considero aqui um país seguro. Istambul, principalmente, eu acho que é uma cidade muito segura e eu digo que isso é uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida aqui, que eu gosto muito de morar aqui por conta da segurança. Então, assim, eu ando na rua falando no telefone, tarde da noite, sozinha, e eu me sinto super, super segura. Assim, nunca aconteceu nada de ruim comigo e também nunca ouvi nada com ninguém ao meu redor. Tá. Então, acho que é um país muito seguro. Agora, com relação ao emprego, essa pergunta aí é um pouco difícil. Depende muito da área, né? Vai depender da área, vai depender das suas qualificações. Eu digo que, assim, tem muita gente que me manda mensagem falando, ai, você trabalha ou você tem um negócio na Turquia, então quer dizer que é fácil para brasileiro? Não é fácil. Eu falo para todo mundo. Inclusive, na semana passada eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando um pouco sobre isso, porque é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Não é fácil. Aqui não é um lugar para você vir tentar a vida.
Eu tentei a minha vida aqui, deu certo, só que eu já tinha um plano, eu já conhecia pessoas aqui, eu vim com assim, com uma estratégia mais ou menos traçada, sabe? Sim. Agora, e eu tenho meu próprio negócio. Agora, para você ser assalariado aqui, ou você tem que ser muito bom em alguma coisa, assim, algo específico. É, é difícil. Brasileiro não vai achar trabalho fácil aqui. E não é também aquele país que você fala, ah, mas tem subemprego, porque muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, trabalhar de, assim, por exemplo, em restaurante, em hotel. Aqui não tem isso, porque assim, esses trabalhadores, primeiro que eles vão ganhar pouco, e, Aham. e a Turquia não é um país que você ganha em euro ou em dólar, você vai ganhar em lira, ou seja, você não vai juntar dinheiro para levar para o Brasil. E já existe muita gente para ocupar esses subempregos, que já tem, assim, muito. Aqui tem muita gente da Síria, Uzbequistão, Cazaquistão, muita gente da Rússia também. Então, por exemplo, no setor de beleza, cabeleireiro, manicure, a maioria das mulheres que trabalham são russas. E elas vêm para cá tentar uma vida melhor do que no país delas, mas elas não ganham bem, entendeu? Não é um país que dá para fazer dinheiro. Então, quando o pessoal me pergunta, a Turquia é um lugar bom para arrumar emprego, eu falo, não. A resposta genérica é não. Tá. Sem É porque eu contar, acho que você as precisa. pessoas têm muito essa visão de que, ah, vou para a Europa, vou para algum lugar para fazer dinheiro, né? Quando na Sim, verdade não vai acontecer isso. se você fizer dinheiro em euro, talvez você consiga juntar e levar dinheiro para o Brasil, mas a Turquia não é esse lugar, não. E como é que é o dia a dia aí para coisas triviais, tipo, sei lá, ir no supermercado, salão de beleza? É muito diferente? Teve alguma coisa que te chocou, assim? Você falou, nossa, não imaginava que era assim? Ou não, tipo, bem parecido com o nosso dia a dia? É que assim, eu vivo numa cidade moderna, né, que é Istambul. Uhum. Então, eu sinto que a minha vida é muito parecida com o que eu tinha em São Paulo. Eu tenho acesso a tudo e de qualidade. Tá, É claro que tem algumas coisas diferentes, como as coisas funcionam, por exemplo, a questão do supermercado. Tem muita coisa que não tem aqui, que eu estava acostumada a comprar no Brasil, mas eu acho que não tem nada assim que me choque muito. tá, Tem uma coisa assim que eu me incomodava um pouco, mas em relação à casa, né? É que hoje, assim, o meu apartamento é pequeno, né? Relativamente pequeno, tem um quarto só. E a máquina de lavar fica no meu banheiro. O banheiro é grande, tem um lugar lá escondido, ninguém aham, vê. Ela fica no banheiro. E a maioria dos apartamentos, a maioria não, aqui na Turquia não tem lavanderia. Por exemplo, não tem uma área de serviço, que a gente chama de área molhada, né? uhum, Então, assim, as pessoas, mesmo que elas tenham uma mansão, um apartamento enorme, vai ter um quarto em que elas vão colocar aquele varal que fica tá, no chão, sabe? aham, A máquina de lavar e a máquina de secar, sabe? E alguns aham, momentos que eu cheguei a visitar, a máquina de lavar era na cozinha. Tipo assim, tem o seu fogão e a máquina de lavar. Pra mim, isso daí não era muito estranho. Agora eu já acostumei. Mas eu acho que isso é uma das coisas que no começo eu achava muito estranho, assim. Aí, por exemplo, eu tenho que estender a roupa, a máquina ela lava e seca. Mas aí eu tenho que estender a roupa e fica no meio da minha casa, porque eu tenho que colocar um varal no meio da casa, ou na sala, ou no quarto, no banheiro, em algum lugar, sabe? Isso é uma das aham. coisas que eu estranhei bastante, que eu não gosto. Mas em geral, assim, eu tenho uma vida. É claro que as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. É... Tem uma coisa também que eu falo bastante, que eu me acostumei agora, que é a questão do café da manhã. Hum, E aqui o café da manhã é a refeição mais, assim, importante. importante para a maioria das pessoas. E no passado, várias pessoas, no final de semana, falavam assim, ai, vamos tomar café da manhã? Eu falava, por que que Meio-dia. estão me chamando para tomar café da manhã? Agora eu acostumei, agora eu também convido as pessoas para tomar café. Mas no Brasil eu estava acostumada assim, final de semana você vai encontrar com os amigos, vamos almoçar, né?
Sim, sim. Vamos jantar. Aqui, não. No final de semana, o pessoal vai te convidar para tomar café da manhã. Isso era uma coisa que eu também achava estranha, mas agora eu acostumei e eu adoro. E o que que não falta no café da manhã turco? Ah, o café da manhã turco é bem rico. Até depois, eu não sei se você segue o meu canal no YouTube, o canal que eu tô Sim. começando, mas eu fiz semana passada um vídeo contando sobre o café. Eu preparei uma mesa de café da manhã aqui em casa, para mostrar como que é. O café da manhã turco, basicamente, é salada. Então, folhas verdes, pepino, tomate, azeitona, queijos, pães e com ovos, né? Pra mim, Uhum. eu falo que que no café da manhã É não um pode brunch. faltar pepino e queijo. Mas tem Porque aqui, bastante comida mesmo, né? É como se sim, fosse um brunch, quase. é bem farto. Normalmente você come 11, meio-dia, e aí fica aquilo ali pro dia inteiro, né? Você não precisa almoçar mesmo. Então, no final de semana, acaba que não existe o almoço, né? Normalmente tem o almoço que se junta com o jantar, que vai lá para 5, 6 da tarde, sabe? Então, esse daí eu demorei um pouquinho para acostumar. Mas acho que não é nada muito difícil. Uhum. E qual que é a base da alimentação aí na Turquia? O que que é mais consumido? Tem algum tipo de carne que seja mais consumido? Eles consomem muito carne de cordeiro aqui. Inclusive, a carne de cordeiro é muito boa aqui, na minha opinião, né? Porém, as carnes que a gente tem no Brasil, que são, assim, a carne de vaca, aqui é mais difícil de você achar uma boa qualidade. E ela é cara. Tá. Então, a gente acaba consumindo mais carne de cordeiro. É, a alimentação turca, em geral, além de carne, a gente consome muitos grãos. Então, por exemplo, como é que se diz? Bulgur, que é o trigo. Ah, o trigo. Tem alguns tipos de feijão, mas não um feijão Lentilha também, né? Ou não? lentilha muito. Inclusive, agora, antes de começar a nossa live, eu tomei uma sopa de lentilha que eu fiz. É, Sabe que aqui tem vários tipos de lentilha. Tem a verde, tem a amarela, tem uma meio, ela é meio laranja. Laranja, né? É, Eu já vi essa, bem pequenininha laranja. isso. Eu gosto dela para fazer sopa. Uhum. Então, assim, a base é carne, grãos e vegetais. Vegetais, legumes. Então, Uhum. eu falo que é muito Bem fácil você. equilibrada, né? Sim, eu acho bem saudável em geral. É claro que tem muitos pães, tem massas, assim, coisas com farinha, né? Mas em geral, a base da comida turca, legumes, grãos e carne, isso eu acho que é uma alimentação muito saudável. E eu falo que dá para você ser vegetariano aqui e ser muito feliz, porque a maioria dos pratos que tem, assim, que não tem carne, são muito saborosos. Então, por exemplo, você come, eles fazem muita coisa com berinjela aqui. Hum. Você come, assim, tem pasta de berinjela, berinjela com iogurte, salada de berinjela, berinjela defumada, berinjela com molho, berinjela com isso, com aquilo. Então, eu digo que dá para você ser vegetariano e ser muito feliz aqui. Ó, perguntaram aqui, o Ângelo perguntou se tem diferença de sabor entre as lentilhas. Então, para mim, eu realmente, eu Eu não. provei já a vermelha. Eu achei que é mais a textura que é Então, diferente. acho que é a textura. E aí, por exemplo, essa vermelha, que é meio vermelha alaranjada, a gente usa para fazer um. Como é? Se chama mercimek köftesi. É tipo uma almôndega, só que sem carne. É Tá. enrolado assim, com essa lentilha, e é muito bom para fazer isso. E eu, por exemplo, gosto da lentilha vermelha e amarela para sopa. Eu acho que fica melhor. E a Tá. verde, pelo menos assim, nos lugares que eu como no meu dia a dia, esses lugares assim de comida mais caseira e tal, eu acho que eles usam pouco Tá. a Ó, lentilha verde. tem uma outra pergunta aqui da Camila. É uma pergunta que não quer calar na minha mente. Eu sou negra, africana e adoro os brasileiros e a Turquia, mas dei conta que
Não há negros aí. Será que aí tem racismo ou preconceito? Você consegue perceber que não tem muito negro assim na cidade? Então, realmente não tem muito negro na Turquia em geral. A Uhum. população turca não é negra, tá? Mas aqui em Istambul tem alguns bairros na parte central. Eu sei porque é perto da minha casa, é perto do meu escritório, eu frequento muito. Tem uma grande comunidade de negros africanos. Uhum. Inclusive, é engraçado que na região central aqui, que é chamada de Taksim, tem uma igreja de Santo Antônio, que é uma das poucas igrejas católicas que tem aqui. E eu já fui várias vezes na missa dessa igreja. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei até um pouco assustada, porque era muita gente, assim, era mais gente do que a igreja comportava. Além dos bancos da igreja, eles Uhum. colocaram, tipo, cadeiras extras e ainda tinha gente pulando para fora, sabe? Eu acho que tinha no mínimo umas 2.000 pessoas aquela vez, esse dia aí que eu tô falando. Eu tenho até um vídeo, porque eu fiquei bem impressionada. E assim, eu acho que eu vi 10 pessoas brancas, todo mundo era negro. E aí eu descobri que os africanos que tem aqui, essa comunidade aí africana que tem aqui em Istambul, eles são, a maioria deles, católicos. Mas assim, eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso, acho que faz um pouco mais de um ano. Mas em geral não tem negro aqui. Essa pergunta aí é um pouco polêmica, né? De assim, se Uhum. existe preconceito, racismo ou não. Eu tenho a minha opinião com relação aos turcos, com relação às pessoas que eu conheço, mas eu acho que em geral a gente não pode. Não dá para generalizar. É um assunto que é muito peculiar, assim, que não tem como ter uma resposta padrão, né? Sim. Responder pelas outras pessoas, né? Tinha mais alguém que falou alguma coisa aqui, mas passou agora, eu não consigo mais ver. Deixa eu ver se a gente passou batido em alguma pergunta. Ou se a gente não respondeu a sua pergunta, faça de novo. Eu acho que a gente respondeu as perguntas que apareceram, assim. E agora falando um pouco de ponto turístico. O que Istambul tem para oferecer para o turista? É uma cidade que é muito turística? Tem muito turista? Sim, tem muito turista. Inclusive, se eu não me engano, no último ranking dos países mais visitados do mundo, acho que a Turquia estava em oitavo lugar. Então Então, tem bastante gente visitando. tem- é um país que atrai muito turista e tem muita coisa para fazer. Eu acho que o turismo é uma das principais atrações aqui no país, né? Tem muito lugar para visitar em todas as regiões. Assim, eu acho que é um país muito diverso, porque assim, o país, ele não é tão grande quanto o Brasil, mas é grande, a gente tem uma população de Uhum. 83 milhões. Aqui faz fronteira com 8 países, é um país, assim, na horizontal no mapa, então tá bem espalhado. Você tem uma região que faz divisa ali com a Grécia e com a Bulgária, que é uma parte assim que tem uma influência mais europeia, obviamente. Você tem a parte sudeste da Turquia, que é o Mediterrâneo, onde Uhum. faz divisa com a Síria e com o Iraque, então é uma região totalmente diferente. E você tem a parte que faz ali divisa desde cima ali do Mar Negro, começa na divisa com a Geórgia, depois faz divisa com Azerbaijão, Armênia, Iraque. Então, assim, é um país muito diverso, porque cada uma das regiões aqui tem uma influência diferente, tem uma cultura diferente, tem uma culinária diferente, e tem coisas diferentes Para serem exploradas, né? isso, para serem exploradas. E aí, por exemplo, tem algumas regiões, deixa eu pensar, tipo, por exemplo, Antália, ali perto de Antália, né, que fica no Mediterrâneo. Antália é uma região que é mais quente. Então, por exemplo, tem algumas épocas do ano que você consegue visitar uma praia e depois subir para uma montanha e ver neve no mesmo dia. No mesmo dia.
Então, acho que é um país muito diverso e o turismo é bem forte aqui. E também tem a questão histórica, né? Que a Sim. Turquia tem uma importância histórica muito grande. E quantos dias que você acha que para conhecer legal assim Istambul, você recomenda? Istambul, eu falo que assim, você tem que ficar no mínimo 3 ou 4 dias aqui. Mas eu falo para todo mundo que se você ficar 15 dias, um mês, tem o que fazer. Porque é uma cidade muito grande e tem muita coisa para fazer em Istambul. Assim, tem também, assim como a Turquia, Istambul é muito diverso, porque você tem bairros mais antigos, históricos, mais conservadores, e você tem uma parte mais moderna que pode se assemelhar com cidades grandes do Brasil. Até às vezes eu falo que Istambul, dependendo do lugar que você tiver, você pode comparar com Londres, Nova York, com cidades grandes do mundo. Porque realmente, assim, tem muito o que fazer aqui e é uma cidade tem uma parte da cidade que é muito moderna e evoluída. Tá, falaram aqui 20 dias. A Ana, como Cicerone? Como É, 20 então, dias? perguntaram também qual é o idioma que você fala aí. É turco. Muita gente acha que é árabe, mas Uhum. não é, tá? A Turquia, a língua oficial aqui do país é turco. Tem algumas regiões, por exemplo, no sudeste da Turquia, eles falam, assim, não são turcos, né? São pessoas. Tem alguns árabes lá e tem uma comunidade grande de assírios, né? Ali na região sudeste, eu digo na parte de Mardin, eu não sei se você já ouviu falar. E aí ali tem muita gente que não fala turco, que acaba falando árabe ou curdo, né? Mas, em geral, a Turquia inteira fala turco. Acho que deve ser 90% da população, 99%. Mas você fala turco? Sim, eu falo turco. Tipo, no seu dia a dia você se comunica com todo mundo em turco. Sim, tem que se comunicar. Eu falo que se você não falar turco, você não consegue sobreviver aqui na Turquia, porque é muito difícil. As pessoas não falam inglês. Quem fala inglês, assim, é minoria. É a Então, mesma coisa que vir para o Brasil e vir achando que vai se comunicar em inglês, né? exatamente, é isso. Uhum. Então, assim, se você não aprender a língua, vai ser difícil a sua vida. Então, até quando eu estava falando ali de trabalho no começo, eu digo que assim, você quer arrumar um trabalho na Turquia, a primeira coisa que tem que fazer é falar turco. A não ser que você vai trabalhar numa empresa brasileira, Sim, americana, sim. que você não precise da língua, mas para sobrevivência você tem que falar. E eu estava ciente disso, né? Porque antes de eu mudar para cá, eu já tinha vindo para cá várias vezes para turismo, né? Como eu tinha amigos aqui, porque eu morei nos Estados Unidos e eu fiz vários amigos e amigas turcas. Então eu vim para cá antes de morar várias vezes e eu já estava ciente disso. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Turquia, na minha primeira semana morando aqui, foi começar a escola de turco. E mesmo assim, no meu primeiro mês, mesmo eu me esforçando muito, e eu aprendi turco relativamente rápido, eu passei sufoco no primeiro, no segundo mês, assim, nossa, eu ficava desesperada. Então, é uma coisa que eu falo que é fundamental, é aprender a língua aqui. Porque mesmo que você vá a turismo, é legal você saber pelo menos umas palavrinhas chaves assim no idioma local, né? Eu já Sim, fui para alguns lugares que eu sabia que eu ia conseguir me comunicar em inglês, mas era legal saber umas palavrinhas chaves ali, um obrigado, um por favor, um quanto custa, um com licença, na língua oficial, que eu acho que faz toda a diferença até para a simpatia da pessoa com você, né? sim, sim, com certeza. E eles gostam de que você tente, se esforce para falar a língua deles. Eles ficam até mais amigáveis e eles tentam te ajudar.
Então, eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo turco, eu saía na rua, eu falava com todo mundo. Eu ia comprar alguma coisa e eu começava a falar com, com qualquer pessoa na rua para praticar. E eles te ajudam, porque, pelo menos aqui em Istambul, né? Eu não sei nas outras regiões como que é essa questão aí, se as pessoas talvez não sejam tão amigáveis como aqui. Mas eles gostam de que os estrangeiros estão tentando falar a língua deles. Eu acho que cria uma proximidade, né? E a outra coisa que eu queria perguntar para você é: a gente sabe que Istambul é uma cidade que tem tanto uma parte europeia quanto a parte asiática. Você E consegue ver diferenças práticas no seu dia a dia das influências asiáticas e europeias na cidade? Por exemplo, a gente sabe que tem a questão de querer negociar nos mercados. mas Isso fica do lado asiático? Isso é lenda? Isso existe? Não existe? Como que isso é? é na Turquia inteira, não é só É na no Turquia inteira? só em Istambul, não. Isso é do turco. Eles têm o espírito comerciante. Eu falo que um turco pode vender tudo. E assim, Istambul é a única cidade do mundo, né, que está localizada em dois continentes. A maior parte da Turquia tá, eu acho que assim, é 3%, pouquíssimo da Turquia tá localizado na Europa. E aí metade da. Pera só um pouquinho, meu Deus. Metade, ele tá destruindo aqui tudo. Estourou uma caneta em cima de mim. Caramba. Metade de Istambul tá no lado europeu e metade no lado asiático. Oficialmente não existe nenhuma diferença. Então, por exemplo, a moeda é a mesma, a língua é a mesma, é tudo igual, tá? Oficialmente. Mas a minha opinião é que o lado asiático, eu acho que a maior parte é mais conservadora, tá? Das pessoas que moram lá. Porém, com relação a moradia, o lado asiático, você tem muito mais opções para você morar prédios mais novos, porque esse lado europeu, ele começou, entre aspas, É o lado antes. antigo, né? Isso, então os prédios aqui, na maioria das vezes, são mais antigos. Eu falo que numa região centralizada da parte europeia, por exemplo, onde eu moro, é muito difícil achar um prédio novo. Então, assim, eu moro num dos poucos prédios novos que tem aqui na região mais centralizada, né? Inclusive, eu fiquei assim, na fila para conseguir um apartamento aqui 2 meses. Porque eu quero ou nesse prédio ou naquele. E aí, apesar de ter 200 apartamentos, foi difícil. Então, aqui do lado europeu quase não tem apartamento novo, assim, mais moderno, igual o que a gente está acostumado no Brasil, com portaria, garagem, assim, um prédio que tenha toda a infraestrutura que eu queria, né? E por conta disso também, porque a oferta é mais baixa, acaba sendo mais caro. Então, assim, eu penso que se eu tivesse uma família, ou se o meu trabalho não fosse aqui do lado europeu, né? Porque o meu trabalho está muito mais aqui desse lado. Com certeza eu moraria do lado asiático, porque lá você consegue morar muito melhor por menos, né? Sim, sim. E aí vai ter mais qualidade de vida no sentido da moradia, né? Sim, sim. Mas de E, cara, é tudo igual, moeda é igual, trânsito é igual, língua é igual, é tudo mesmo. e aí proporcionalmente, tem muito mais mesquita do que igrejas, né? Na Sim, cidade como um todo. sim, porque existe aí uma controvérsia com relação à porcentagem de muçulmanos na Turquia, né? Mas o país, a maior parte da população é muçulmana. Tem algumas pessoas que falam 90, 92%, mas o último censo oficial estava constando que, acho que, putz, agora eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que era 86% da população da Turquia muçulmana. Apesar de que esses 86% não são praticantes, tá?
mas oficialmente eles são muçulmanos. Então, obviamente, tem muito mais mesquita do que igreja, mesmo porque assim a população cristã aqui é pouquíssima. No passado tinham judeus aqui também, agora tem poucos. Então, eu não sei nas outras regiões da Turquia, mas aqui em Istambul tem algumas sinagogas ainda que Ah, são que funcionam, né? Mas aqui a maior parte assim é dos lugares muçulmana. é mesquita. Inclusive, eu vi uma reportagem, eu também não sei se é um dado oficial, tá? Mas eu vi uma reportagem falando que Istambul era a cidade que tinha mais mesquitas no mundo. Possível mesmo. Olha, eu também não vou saber o número. Eu vou olhar aqui na internet para te falar. São 3.000 e poucas mesquitas. Peraí. E aí, levando em consideração que é um país que é predominantemente muçulmano, uma mulher indo viajar sozinha para Istambul a turismo, qual é o cuidado que você acha que ela deve ter? Principalmente com roupa, né? Então, isso também é um tema um pouco, não, muito polêmico. Não existe restrição aqui na Turquia, tá? Porque o país, apesar de ser maioria muçulmana, o É estado liberal. você pode fazer o que você quiser aqui. Se você quiser andar com o seu corpo de fora, você anda. O que eu digo que você tem que, não só na Turquia, mas em qualquer lugar do mundo, tá? Eu acho que as pessoas têm que se adaptar à cultura do país. Então, assim, você pode fazer o que você Respeitar quiser. a cultura, né? Mesmo que você não concorde, você respeita. Então, assim, se você vai ficar numa região mais moderna de Istambul, então, por exemplo, aqui o bairro que eu moro, tem alguns bairros, por exemplo, o bairro de Bebek, Nişantaşı, são pessoas mais modernas, são pessoas que se parecem muito tem o nosso estilo, assim, ocidental, e até parece um pouco, pode parecer com o Brasil. Então, você vai ver meninas no verão usando vestido curto, shorts curto, barriga de fora. Então, se você tá numa dessas regiões, se você tá numa parte moderna, faz o que você quiser, se veste do jeito que você quiser. Você pode sair à noite aqui em Istambul, tem muito lugar para sair, balada, né? Você vai se vestir do jeito que você quiser. Agora, se você for na parte histórica, que é mais conservadora, que vão ter pessoas mais conservadoras, mais religiosas, você não vai mostrando a bunda, entendeu? Porque as pessoas vão te olhar, porque não é comum isso para elas. Mas eu acho que Então, isso em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que você tem que saber respeitar a cultura do lugar e saber que, se você vai visitar uma mesquita, por exemplo, você tem que ter o bom senso de saber que roupa você tem que usar para assim, entrar naquele lugar, o né? lugar da Turquia que tem restrição de vestimenta para você entrar numa mesquita. Então, você tem que, né, cobrir as pernas, inclusive os Os homens. ombros. Tem que cobrir os ombros, tem que cobrir a cabeça, inclusive os homens também não podem usar shorts acima dos joelhos, não, e nem usar regata. Então, Tá. assim, a Mesquita tem esse dress code, né? Mas, em geral, na cidade não tem. O problema que eu vejo aí com relação à vestimenta é que muita gente não tem conhecimento e não tem informação. Então, por exemplo, isso que eu tô falando, eu sei porque eu moro aqui. Então, assim, eu sei onde eu posso me vestir de um jeito X e de um jeito Y, né? Que eu posso, mais adequado, sabe? Uhum. Porém, a pessoa que vem para cá, ela, como turista, se ela não tiver uma assessoria com uma pessoa que conheça o país, ou até mesmo que more aqui, é bem complicado. Você não vai saber mesmo. Você não vai Porque saber o que fazer e o que não fazer, entendeu? eu passei por uma situação, eu tava na Malásia e eu tava de calça jeans e camiseta. Só que a camiseta, tipo, mostrava o ombro e a calça jeans, ela não era justa, mas era uma calça jeans. E eu fui andar no shopping e muitas pessoas ficaram me olhando.
Assim, não é que fosse proibido e nem eu tava com uma roupa proibida e nem nada, mas eu me senti constrangida dos olhares que eu recebi. E eu tava, na minha cabeça, eu tava coberta. E é mesmo se você sair de calça jeans e regata, ninguém vai te olhar, não. Pois é, e aí às vezes a gente fica com uma imagem de que, sei lá, na Turquia eu não vou poder andar assim, e eu nunca imaginei que na Malásia eu fosse receber esses olhares. É uma coisa que eu me revolto muito com essa mídia aí fake, né? Que dizem sobre a Turquia. Muita gente que nunca veio para cá fala coisas com relação ao país, assim, com relação à vestimenta. Existe muita mídia negativa e que fala você não pode usar, você não pode mostrar as pernas. Não existe isso. Eu sei que, assim, 22 pessoas estão assistindo a gente agora, nesse momento. Eu não vou conseguir passar esse recado para o mundo inteiro. Mas, assim, eu me revolto porque não existe isso. Eu não sei de onde que essas pessoas tiraram essas coisas. É claro que se você for numa cidade, assim, do interior, onde vão ter pessoas mais conservadoras, mais religiosas, você vai ter, sim, não uma restrição, mas você vai ter diferentes olhares, entendeu? Mas é a mesma coisa no Brasil. Se você for pro interior do Brasil, as pessoas vão te olhar de um jeito diferente. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, se eu estivesse usando um shorts curto, o meu avô falava, você não pode sair assim. Assim, não gostava disso, sabe? Meu avô, minha avó. Então, assim, existe isso. Você não vai na casa dos seus avós que moram no interior com, com um shorts curto, sabe? Você entende o que eu tô falando? Sim. Não quero generalizar nada, mas a minha cabeça, eu penso assim, eu acho que as pessoas têm que ter noção. Mas foi o que eu falei, falta conhecimento e informação. Então, às vezes, tem gente que acha assim, tá bom, eu vou pra Turquia e eu posso vestir o que eu quiser, onde eu quiser. Aí depois, assim, alguém olhou pra menina e reclama. Porque tinha essa informação de que seria ideal ela ir naquele lugar com uma roupa mais adequada. E por um outro lado também existe essa como é que se diz? Essa ideia errada de que você tem que se restringir a certas vestimentas na Turquia. Então, falta informação dos dois lados. E pelo que você está falando, Istambul é uma cidade super cosmopolita, assim, né? Sim, assim, é o que eu falo, a minha vida é assim, moderna. Se você quiser viver uma vida moderna, você consegue aqui, tá? Tem tudo. E uma coisa que eu queria também, não sei se você sabe, enfim, que falasse um pouquinho sobre o banho turco, que é uma coisa que muita gente, quando imagina viajar para a Turquia, coloca no roteiro, assim, quero ver, quero fazer como é um banho turco. Existe ainda? É coisa para turista ver? Como que é? Inclusive, é uma das coisas bem tradicionais aqui, eu acho bem legal. O banho turco, basicamente, vou explicar aqui rápido. O seguinte, no passado não existia chuveiro. Então, tinha tipo umas pias, né? E as pessoas tomavam um banho de caneco, né? Então, tinha um potinho que você colocava água e se banhava dessa forma. E aí, as pessoas mais ricas, no caso, os sultões, por exemplo, eles tinham empregados que davam banho neles. Naquela época, assim, a gente não sabe a realidade, mas dizem as histórias, né, de que eles não tomavam banho todos os dias. Então, o banho era algo especial e, por isso, considerado um ritual. Então, o sultão lá tinha o empregado para dar banho nele. E aí, eu acho que, na minha cabeça, eu acho que por você ficar muitos dias sem tomar banho, fica uma sujeira, né? E Sim. aí, tem uma coisa que é chamada de esfoliação, que eles além do banho, tem uma esfoliação. E essa esfoliação, eles dizem que tira as impurezas, né, do seu corpo. Isso.
E hoje em dia, o banho turco, assim, existem os banhos tradicionais, que as pessoas ainda vão. É uma coisa muito cultural e tradicional aqui na Turquia. Então, por exemplo, as minhas amigas jovens e aqui de Istambul não frequentam. Mas se você for para um lugar mais tradicional da Turquia, existem casas de banho e que as mulheres vão lá para se reunir mesmo. É como se fosse uma sauna e as senhoras, normalmente são senhoras, vão lá. Eu, particularmente, não gosto. Eu já fui em vários. Eu já fui em banhos turísticos e locais. Então, por exemplo, eu fui numa casa de banho turco em Bursa, que é uma cidade menos moderna, mais tradicional. E eu fui num banho super tradicional. Então, assim, eram várias pessoas juntas, várias mulheres, e a maioria delas eram senhoras. Assim, foi legal pela experiência para eu conhecer, mas não é um lugar que eu falo, nossa, eu quero frequentar toda semana. Mas existem pessoas aqui na Turquia que frequentam sim, frequentemente. Mas então assim, tem os banhos tradicionais e tem os banhos mais modernos. Então você pode optar por ir num spa mais moderno, onde você vai fazer um banho privado ou com o seu acompanhante, e você pode ir num outro banho que é separado, homem e mulher, e você vai fazer com várias pessoas. Então, basicamente, o banho turco hoje é o ato de você ter alguém te dando banho. Depois do banho, eles fazem uma esfoliação, aí que eles dizem que limpa, né? Tiram as impurezas. E depois do banho, normalmente tem assim, um momento para você relaxar e curtir aquele momento. E aí eles te dão um chá ou uma outra bebida típica turca, chamada sherbet. E é isso, eu acho que é uma coisa legal, sim, para fazer. Depender do seu perfil, se você quer fazer o tradicional ou o mais moderno. Tá. Uma coisa que eu cheguei a ler, mas eu também nem sei se é uma fonte segura, enfim, eu li num blog de viagem que no passado, na verdade, muitas mulheres, principalmente no interior da Turquia, viam a questão do banho como, na verdade, um encontro ali para socializar, sabe? Era quando encontrava as Exatamente. amigas. É Lugar, como se a gente tivesse ido pro salão de beleza e encontrar as amigas, sabe? sim, é um lugar para fazer a fofoca. Exatamente, igual o salão de beleza. E até tem uma cultura aqui que é a sogra vai no hammam com a noiva para ver o corpo dela, porque isso daí são nas cidades tradicionais, tá? Por Tá. exemplo, numa cidade tradicional, se a mulher ela é coberta ou ela usa umas roupas mais largas, né? A sogra nunca viu o corpo dela. Então elas dizem que a sogra vai no hammam com a noiva para ver se ela tá direitinho ali, se as pernas dela são boas, porque tem algumas regiões aqui da Turquia que eles falam que as pernas têm que ser grossas, Ah, coisas é? assim. Mas isso são pessoas bem tradicionais que falam isso, é engraçado. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, eu não sei se eu entendi a pergunta. Ele colocou: tem alguma chance de ir para o Iraque ou Síria? É possível ir para esses países? Eu não sei se ele está falando da questão da fronteira, não sei. Não Então, entendi a pergunta. eu acho que ele está perguntando aqui da Turquia. Existem várias portas, né? Porque assim, a Turquia, o país que tem a fronteira mais longa, mais extensa a Síria. Então existem várias portas, né? Por várias cidades. No momento, eu não sei como está a situação, se você pode fazer isso ou não. Eu acho que não está Mais podendo. cuidado. Eu acho que não está podendo, mas assim, em certos momentos foi possível e talvez será possível. Eu tenho muita vontade de conhecer a Síria, principalmente porque eu gosto muito da comida síria. Aqui em Istambul tem vários restaurantes sírios, e eu sou apaixonada pela comida deles. E aí, quando eu fui para o Líbano no ano passado,
eu queria fazer isso porque eu sei que é mais fácil você entrar pelo Líbano Tá. do que pela Turquia, mesmo por conta da região, porque a região que está perto da Turquia, ela não é uma região muito atraente assim para você visitar. Você vai ter que pegar uma boa estrada para ver lugares mais legais. Então seria mais fácil você ir para o Líbano e do Líbano depois tentar entrar na Turquia, né? Ou na Síria. Sim. E os doces turcos? Ah, São a base de quê? Ah, a maioria dos doces turcos são à base de pistache. É uma coisa muito comum aqui que os doces sejam de pistache. Além do pistache, eles usam muita nozes e também Tá. tem muitos doces à base de leite. Os doces são bem diferentes do Brasil, em geral, né? Mas eu amo a comida turca, eu amo tudo que é de comer aqui. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito dos doces, principalmente porque eu gosto muito de pistache e nozes. Então a base é essa. A sensação que me dá, pelo menos visualmente, é que eles não são tão doces quanto os doces que a gente está acostumado aqui. Não sei se estou errada. Tá errada. Porque tem algumas coisas que são doce, mas não aquele quilo de açúcar, né? Que a gente põe no Brasil. Por exemplo, no Brasil, acho que a gente põe muito açúcar, a gente usa muito leite A condensado, gente né? usa muito leite condensado, é. Não utilizam aqui na Turquia. É, existe coxinha. E aí tem alguns doces que são feitos, são adoçados com mel. Então, Uhum. Sim, é. A visão que eu tenho é que são doces que usam alguma oleaginosa, né? Tipo nozes ou pistache, algum tipo de castanha e mel. Aí na minha cabeça eu falo, gente, será que fica doce? alguns Mas doces aí, são adoçados sim com mel. Eu acho que é balanceado assim. Alguns são bem açucarados e outros são adoçados com mel. entendi. E além de Istambul, o que você recomenda para uma pessoa que fala, eu vou tirar 20 dias de férias e eu quero conhecer bem a Turquia? A gente tem muito essa visão de Istambul e Capadócia, mas eu sei que a Turquia tem muito mais coisa para oferecer. O que tem de diferentão aí? Bom, eu acho que assim, tem muita coisa para visitar, como eu falei. Eu já viajei muito aqui na Turquia. Inclusive, eu falo que eu conheço mais da Turquia do que do Brasil. Caramba! Bastante lugares diferentes aqui. Eu acho que assim, se você tem 20 dias, você tem que entender qual que é seu perfil. E aí, de acordo com o seu perfil, você vai escolher os lugares para você visitar. Então, assim, Istambul, Capadócia e acho que Éfeso são os lugares mandatórios que eu com Tá. certeza recomendaria, que eu falo, não pode faltar na sua viagem. Aí esses outros aí que vão dar 10 talvez 10 dias a mais, eu acho que você tem que entender qual que é o seu perfil. Então, por exemplo, se você gosta de natureza, talvez fazer uma viagem ali pela região do Mar Negro, que é uma região que tem muito verde Hum, e é ótima para quem gosta de natureza. Se você gosta de praias, a Turquia tem, né, a Riviera Turca, que é banhada pelo mar Egeu e Mediterrâneo. É, tem muitas praias lindas. E eu falo que também as praias tem para todos os gostos e bolsos. Então, tem praias que são mais para quem gosta de luxo, é, uhum. assim, com hotéis super top, com restaurantes caros. E também tem praias para quem quer viagem mais econômica e quer curtir mais a natureza. Tá. Aí, por exemplo, se você gosta de história, de arqueologia, eu já recomendaria talvez uma parte do Egeu e o sudeste da Turquia. Se você gosta de comer, dá para fazer inúmeros passeios gastronômicos aqui, não só gastronômicos, mas enogastronômico também, porque a Turquia tem várias regiões que produzem vinhos. Então, assim, além desses três destinos que eu falei, que eu acho que são mandatórios, Istambul, Capadócia e Éfeso, tem uma imensidão aí para você escolher e tudo vai Que aí vai depender depender do perfil da pessoa, né? do Rio. Mas são lugares incríveis. Fizeram duas perguntas aqui, quer dizer, fizeram várias, mas a que eu tô conseguindo ler é:
se é válido fazer intercâmbio aí e se você já andou de balão. Eu não, eu não andei de balão e eu nunca vou andar, porque eu tenho medo. Eu, é engraçado isso, mas assim, eu adoro a Capadócia, já fui 1000 vezes. Eu amo ver os balões, mas eu não ando de balão de jeito algum. Inclusive, já tiveram clientes que falaram assim: não, a gente paga para você ir com a gente, ou a gente faz isso, a gente faz aquilo. Eu falei, gente, não dá, não tem alguém que me coloque dentro do balão. O balão é um passeio seguro, tá? Uhum. Hoje em dia é muito seguro, existem várias regras aí da aviação civil, mas eu não eu recomendo para todo mundo, eu vendo para os meus clientes, mas eu tenho medo. É uma coisa minha, assim, medo. Eu não tive medo, Medo é muito pessoal, né? mas eu tenho medo de subir no balão. E intercâmbio, eu acho que é uma coisa bem legal aqui na Turquia. É assim, se você vier para cá para aprender a língua, você não vai usar essa língua em lugar nenhum, porque aqui na Turquia eles falam turco. Assim, no Turcomenistão eles falam mais ou menos uma coisa parecida com turco. Tipo, você não vai utilizar essa língua se você não for morar aqui na Turquia. Sim. Porém, eu acho que a Turquia seria mais do que assim um intercâmbio de língua, um intercâmbio Cultural, né? cultural. Porque é um país, assim, com relação à cultura, é um país incrível que você vai aprender muita coisa sobre gastronomia, sobre história. Eu acho que um intercâmbio cultural é válido, sim.